a maior parte daqueles que estamos aqui, dentro de outras doutrinas que circulam no nosso mundo, escolhemos o Espiritismo como rota para a nossa vida. Outros estarão aqui pela primeira vez a tentar descobrir porque é que esta gente acha que o Espiritismo lhe enche a alma. Portanto, para um lado ou outro, nós vamos tentar analisar o que é que o Espiritismo nos traz para poder servir de rota para a nossa existência, para a nossa vida. Uma vez que os caminhos são vários e cada um opta por aquele que achar que lhe enche a alma, na tentativa de melhorar um pouco a sua existência no planeta. Por isso, vamos iniciar por ver o que é que o Espiritismo defende e o que é que ele nos traz exatamente para nos melhorarmos. E entramos nos princípios básicos da doutrina espírita, para melhor depois nos defendermos perante as outras hipóteses de doutrinas. Assim sendo, iniciamos pelos princípios fundamentais da doutrina espírita. O que é que ela nos diz? Diz-nos o Espiritismo que Deus é eterno, imaterial, único, omnipotente, justo, bom e criador do universo. O que já à partida nos diz, se Deus é justo e bom, aquilo que se está a passar connosco neste momento é justo, porque Deus é bom. Portanto, nunca podemos estar a ser vítimas de uma injustiça da parte divina, o que nos dá já alguma tranquilidade. Diz-nos o Espiritismo também que os seres materiais constituem o mundo visível. Aquilo que nós vemos é o nosso mundo visível, mas existem seres imateriais que são o mundo invisível. Portanto, jogamos neste momento com estes dois tipos de mundos, o visível e o invisível. O que quer dizer que há muita coisa, muitos seres como nós, que nós não vemos. E ainda que, por mais estranho que pareça, que o mundo invisível é que é o normal. A vida pareceu ao contrário, não é? Que o visível é que devia ser o normal, não é? O Espiritismo diz-nos que o mundo invisível é o normal, primitivo e eterno. É ele que comanda o barco da Terra. Aquilo que nós não vemos, aquilo que nós vemos, o mundo visível é secundário. Passa, vai e vem como as ondas do mar. O mundo invisível será, portanto, o mais importante, aquele que prevalece sempre. Assim sendo, começamos pelo homem, certo? E explica-nos o Espiritismo que o homem tem 3 elementos: o corpo físico, o corpo espiritual e físico, neste momento, a que nós chamamos perispírito, e o espírito. Assim sendo, o homem, dentro do mundo carnal, tem, portanto, estes 3 elementos: o corpo físico, o corpo perispiritual ou perispírito e o espírito, que veremos mais à frente quais são as diferenças. Assim sendo, o corpo é de natureza animal, ou seja, é igual, da mesma matéria que os animais que povoam a Terra, feito da mesma massa, digamos assim. De seguida aparece-nos o espírito. O espírito é de natureza espiritual e anima todos os seres vivos. E ainda o perispírito ou corpo espiritual. Neste momento, o homem tem na sua constituição estes 3 elementos: o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito será o quê? Coisa complicada, não é? É algo que não é material,
é semimaterial e, de algum modo, impregna o corpo físico. Quando nós partirmos para o lado lá da vida, pelo fenómeno da morte, largamos o corpo físico, que foi o primeiro que eu apresentei, mas mantemos o nosso perispírito ou corpo espiritual. O corpo espiritual está ligado ao espírito. Nesta altura da nossa evolução, ainda não conseguimos imaginar, conceber o espírito sem estar ligado a um perispírito, a um corpo. Isto significa o quê? Que quando todos nós passarmos para o lado lá da vida, como o nosso corpo espiritual é idêntico a cada um de nós agora, continuamos a conhecer-nos no espaço. Não sei se eu me estou a fazer entender. Quando vocês tiverem o azar de me encontrar do lado lá da vida, vão ter que se resignar a esta figura. Ok? Fogem. Como? Fogem. Olha, às vezes é um bem. Pronto, isto para ficarmos com esta ideia, está bem? A partir das várias existências, como vamos falar mais aqui à frente, o nosso perispírito vai ficando diferente, porque em cada existência transferimos para o mundo espiritual este perispírito, mas depois na outra ele vai tomar, pela fecundação e da maternidade, ele vai tomar uma nova compleição. Vai ser sempre diferente e sempre cada vez melhor, graças a Deus. Imaginem o Lucas daqui a 10 encarnações, vai ser o máximo, ele já agora é o que se vê. Bom, tem cabelo até aos pés. Ora, nem mais. Por exemplo, vai ser difícil, mas pela lei da evolução, não é? Pela lei da evolução, é o que vamos ver a seguir. Exatamente. Portanto, ficarmos então com esta ideia que neste momento temos os 3 elementos e que de perispírito cada um vai manter o seu, que depois se modificará na próxima encarnação e assim sucessivamente. Então, poderemos dizer que o espírito é que é o ser real e definido, porque afinal o perispírito vai mudando e o corpo nem se fala, não é? Ele pertence a diferentes classes, ou seja, os espíritos, que eu já falei que têm o corpo visível, não é? Embora mais plasticizável, não estão todos na mesma classe. Há espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, assim, muito primitivos. Portanto, o espírito, não há, nem todos os espíritos estarão, portanto, na mesma linha de categoria. Eles vão se modificando porque vão evoluindo em cada vida. Também, evolui sempre, diz ali, portanto, o espírito está sempre em evolução. Ele passa por muitas existências físicas e espirituais. O espírito encarnado passa por uma existência física, onde tem então os 3 elementos, depois irá passar por uma existência no mundo espiritual, também se diz que se encontra dentro da fase do espírito errante e irá sempre evoluindo cada vez mais. Porque é a lei da vida. É a evolução. Depois, outra novidade que o Espiritismo nos traz e que de algum modo nos encanta é a habitabilidade dos mundos. O Espiritismo explica-nos que, de um modo geral, todos os mundos que circulam no espaço são habitados. Ou seja, a pluralidade dos mundos habitados. O que nos leva a pensar, se calhar, de alguma maneira muito diferente daquilo que nós pensávamos até há algum tempo, que só a Terra será habitada, e não. O Espiritismo diz-nos que todos os mundos são habitados, e faz todo o sentido. Agora, só aqui na nossa terrazinha a haver população, e o resto só para nós vermos à noite se tiver luar, é um bocadinho duvidoso, não é? Faz mais sentido que haja habitantes em todos os mundos. Eu lembro-me, só por curiosidade, que quando era muito pequena não,
Já tinha pai uns 12 anos, andava no liceu. Em casa da minha avó íamos passar o Natal. Não havia assim lá muito o que fazer, não é? Porque não havia aquelas mesas e tal e tal. Era assim uma coisa mais simples, mais à moda da beira, pobre. E então eu vinha cá para a varanda da casa e punha-me a olhar e pensar, que interessante. Será que nestes planetas que eu vejo, já me tinham ensinado a conversa dos planetas, haverá gente? Se houver, naturalmente também há lá Natal. Mas se houver Natal tem que haver um menino Jesus. Aí a coisa complicava, não é? Porque o menino Jesus... E rabanadas? Não, filhós de boneco. Então, foi preciso, já com meia centena de anos completos, que eu percebi que afinal pode ser, sim senhora, que nos outros planetas também haverá outros meninos Jesus, outros natais e tal. E isso confortou-me. Para mim foi uma coisa encantadora. Até ali não é? Era coisas da minha cabecinha iluminada, não é? Então, todos os mundos são de uma forma geral habitados. Ainda, dentro dos princípios fundamentais da doutrina espírita, é-nos dito que os desencarnados povoam o espaço fora do mundo material, ou seja, que, embora esta gravura seja de uma colónia espiritual descrita por um autor espiritual, através do médium Francisco Cândido Xavier, nem todos os espíritos desencarnados, fora do corpo de carne, vivem nestas colónias espirituais, não. Eles andam por aqui misturados, digamos assim, com as pessoas que estão no corpo de carne. Ou seja, vivemos a cada passo com outras pessoas à nossa volta que nós não vemos. E eles vão nos influenciar na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, às vezes até nas decisões que tomamos e que, sem saber ou sem nos apercebermos, vão-nos sendo buzinadas por espíritos que estão à nossa volta. E o facto de nós sabermos que podemos ser influenciados por quem está à nossa volta dá-nos uma paisagem diferente daquilo que é a nossa vida. Ora bem, os espíritos comunicam-se com o homem através dos fenómenos mediúnicos e isso estuda-se e aprende-se no centro espírita. Porquê é que eles se comunicam? Vamos lá ver. Eles não se vão comunicar através da fala, uma vez que não possuem aparelho fonador, não é? Comunicam-se por todo o seu ser e aproveitam as características de algumas pessoas que têm aquilo que se chama mediunidade, a capacidade de servir de ligação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, para nos darem as suas opiniões, nos transmitirem conhecimentos, nos trazerem muitas vezes palavras de ânimo que nós estamos a precisar, enfim, e descrevendo como é a vida no mundo material. Isto acontece com grandes médiuns que têm uma literatura imensa e também com médiuns que se dispõem no centro espírita a receber através da escrita ou da fala espíritos que se pretendem manifestar para trazerem até ao centro o seu enriquecimento, o seu saber, as suas opiniões, as suas dicas, de modo a que possamos de algum modo ser capazes de transmitir a doutrina. Agora, dessas comunicações, alguma coisa nós vamos que tirar, é perceber se elas são honestas, se são sérias, se têm fundamento ou se não passa de uma brincadeira. Porque, como eu há bocadinho disse, os espíritos são muito diversos nos seus conhecimentos e, portanto, muitas vezes também vêm dizer qualquer coisa que não faz sentido. Por isso, Allan Kardec fez
um trabalho incrível em explorar bem aquilo que os espíritos dizem, pôr para o lado aquilo que não interessa e aproveitar aquilo que pode ter algum fundamento. Por isso, eu diria, já tinha dito há bocadinho, que os espíritos são atraídos pela lei, são atraídos de acordo com a lei da afinidade. E o que é que isso significa? Que, normalmente, juntam-se a nós espíritos que pensam da mesma maneira que nós. Uma questão de atração. Se nós não lhe interessarmos como ladrões de antenas de automóvel, se calhar vão à procura de outras pessoas que estejam interessadas em roubar a antena do automóvel. Se aqui no centro as pessoas que aqui estão têm como finalidade aprender, melhorar-se, dentro da mesma linha de pensamento, aqui estarão sei lá quantos espíritos na tentativa de aprenderem alguma coisa, aprenderem uns com os outros e, se for o caso de se manifestarem dentro do padrão do conhecimento e da integridade humana. Uma vez que... E porquê que isso acontece? Especialmente porque eles têm necessidade de se comunicarem connosco. Às vezes até por uma questão de aconchego de vida, de ouvirem do doutrinador, através do médium, algo que os anime, porque nós estamos a falar do lado de cá, mas do lado de lá existem também muitos seres com necessidade de serem animados, acarinhados, esclarecidos, uma vez que estão em vários patamares de compreensão. Eu lembro-me que uma vez, numa reunião que aqui se passou, houve algo inédito que me deixou pensar. Manifestou-se um espírito que ele estava tão preocupado, desanimado, isolado, talvez seja mais este o termo, sentia-se isolado do mundo e via que para a vida dele não havia melhoras a ir buscar. Por outro lado, ele estava acanhado, não queria dizer o que é que o incomodava tanto, que o isolava até dos outros e tal. E o que é que era? Tinha vergonha de dizer. Ele tinha feito, digamos que, algumas falcatruas enquanto tinha estado no corpo de carne. Pronto. Depois andava com determinadas situações no tribunal. E ele sabia que a coisa ia correr mal para o lado dele. E não via andamento a alargar esta confusão que estava à volta da cabeça dele, porque só pensava naquilo, e agora como é que vai ser? E Jesus, eu não tenho solução. Acabou por contar. E claro, perante uma coisa destas, o que é que eu me lembrei? Quer saber? Isso que o está a preocupar já não existe. Existe. E então ia dando pormenores. Até que alguém me buzinou ao ouvido do lado de lá. Pois, mas isso já foi há tanto tempo. Está-se a pensar, está-se a rolar com uma coisa que já não faz sentido. Sabe porquê? Porque esses processos todos já prescreveram. Isso está limpo. Ai, que alegria. Quer dizer, também do outro lado há estas dificuldades de resolver uma situação que ficou do lado de cá em aberto. Por isso Jesus disse, primeiro vai-te conciliar com o teu irmão, não é? Pronto, isto é uma parte que não deixa de ter algum sentido. Por isso, dentro do centro espírita, a moral espírita é importante para haver segurança neste tipo de comunicações. E agora íamos assinalar o caráter da revelação espírita. Como é que a revelação espírita apareceu no mundo? Vamos ver. Revelar é mostrar alguma coisa, não é? A primeira, consideramos que como primeira revelação de Deus no nosso mundo, encontramos
encontramos-la em Moisés, século XVIII a.C. Moisés recebeu, como nós sabemos, as tábuas da lei para orientar o povo que estava a atravessar o deserto com ele. E dentro das tábuas da lei, ele revela que existe um Deus único, soberano e orientador. Promulgou a lei do Sinai, lançou as bases da verdadeira fé imposta ao povo pela força. Então, porquê que Moisés teve que impor ao povo aquilo que estava escrito lá nas tábuas da lei à força? É assim, aquela gente que vinham com ele eram pessoas rudes e não entendiam lá muito bem determinadas situações que ele tinha que os conter. E já aqui nós vemos, e pode servir agora de sequência, que Moisés proibiu a mediunidade. Proibiu. Então, mas porquê é que ele fez isso? Por causa dos exageros. Enquanto que, ao falarmos de mediunidade aqui no centro, nós temos uma certa tala de carinho pelas pessoas, o que é que estava a acontecer ali? O exagero. E quando é o exagero, ainda hoje podemos retornar ao tempo de Moisés. Quando as pessoas, por tudo e por nada, vão à procura de um médium ou de um pseudo-médium para lhe dizer com quem vai casar aquele, não é? Qual é o brinde do bolo rei, se não forem pessoas honestas, vão-nos levar couro e cabelo, como se diz na gíria, por determinadas informações. E as pessoas que vinham com Moisés estavam dentro desse rol. E o que é que acontecia? Como os médiuns ou pseudo-médiuns lhe davam determinadas informações, elas eram contraditórias e acabava por pôr aquela gente toda à guerra uns com os outros. Este disse que amanhã vai estar um dia de chuva. Não, desculpa lá. Amanhã vai estar um dia excelente que eu vou semear os canteiros. Desculpa, mas não vais. Começava a briga num lugar em que era preciso o silêncio. Portanto, vermos que aquilo que aconteceu em Moisés pode acontecer no nosso mundo quando o exagero de bruxas, videntes, cartomantes, até vem à tona. E mais, trazendo atrás de si a verba que lhe é correspondente. Okay? Portanto, foi só por isso que Moisés teve que proibir a mediunidade. A seguir, temos como segunda revelação o aparecimento de Jesus na Terra. Está contente, hein? Jesus, ao contrário de Moisés que traz um Deus taxativo, não. Ele vai nos trazer um Deus de amor. Para ele era tudo amor, não é? Tomou da antiga lei, da lei de Moisés, portanto, o que é divino e acrescentou a revelação da vida futura e das penas e recompensas. Não fala aqui na vida anterior, reparem bem. Explica é que daqui para a frente o que é que nos pode acontecer e das penas que iremos passar ou das recompensas que iremos atrair. Além disso, trouxe uma doutrina que é aceite livremente, só aceitava quem queria, não obrigava, ao contrário de Moisés, já está a evoluir, não é? A doutrina, a revelação de Jesus é essencialmente conselheira, ele aconselhava, iam ter com ele, depois logo se via. Consideramos a terceira revelação, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é, afinal de contas, condensa em si toda a doutrina espírita ou espiritismo. O espiritismo já nos dá a conhecer o mundo invisível e as suas relações com o mundo visível. Ou seja, explica-nos que afinal não há, isto não é sobrenatural, não. Há uma ligação lógica entre os dois mundos e que pode sempre ser melhorada através do esforço de cada um. As coisas já não são mirabolantes, mas são explicadas. Não há nada, qualquer pergunta que nós queiramos fazer, que o espiritismo não tenha a resposta.
Isso faz de nós pessoas capazes de encarar as dificuldades da existência. Pelo menos ficamos a saber que é assim. Bolas, que isto é demais. Bem, mas eu estudei lá no centro que Deus é justo, Deus é bom, e Jesus disse que existem penas e recompensas para... E aí paramos, ao menos, para pensar porque é que isto nos está a acontecer. Então o Espiritismo dá-nos a conhecer o mundo invisível e as suas relações com o mundo visível. Como é que as coisas se manifestam. E ainda as leis que o regem. Entre o mundo espiritual e o mundo material existem leis que regulam toda essa relação. Então, a revelação espírita podemos dizer que tem duplo caráter. Enquanto que a revelação que Moisés trouxe tinha unicamente um caráter divino, estava espelhada nas tábuas da lei, o Espiritismo tem duas vertentes. A vertente divina, porque há um grupo de espíritos que, por ordens do bem maior, decide trazer à Terra o conhecimento das leis que o homem precisa para se orientar na vida, e não resultou, portanto, da iniciativa do homem, mas de cálculos divinos. Estava na hora de acrescentar mais alguma coisa àquilo que Jesus tinha dito. Se formos a ver, Jesus, enquanto andou na Terra, não escreveu nada. Nada. O que ficou foi unicamente aquilo que os evangelistas foram depois rebuscando e passando para o papel. Portanto, o Espiritismo traz, de facto, as respostas a muitas das questões. Ele é ensinado pelos espíritos encarregados por Deus para esse fim. Não é um ser só, mas sim um grupo de espíritos que são encarregados de trazer à Terra, ao fim e ao cabo, aquilo que é hoje a doutrina espírita. Ainda em relação ao duplo caráter, existe depois a mão humana. Ou seja, os ensinamentos que os espíritos trazem não são privilégio de ninguém. Não são os médiuns que serviram aos espíritos. A gente nem sabe quem eram. Não ficou escrito em lado nenhum, à exceção de um ou outro ao início. Portanto, elas não são privilégio de ninguém. O médium é unicamente um receptor. Elas são fruto do trabalho da observação e da pesquisa, como diz aqui. Allan Kardec fez aqui um trabalho notável durante o resto da sua vida, desde que encontrou a revelação espírita. E têm por base o raciocínio, o exame e o livre-arbítrio. Isto é, aparecem os dados, mas é preciso analisá-los. Ver se servem, cada um de nós não é, digamos, obrigado. Não, o que os espíritas dizem é que é bom. Não é? A gente lê, ouve e depois pensa. Se servir, muito bem. Se não servir, vamos à procura de outra coisa que nos encha as medidas. Ok? Não podemos ir atrás só daquilo que os espíritos dizem no centro. O bom senso, o exame e depois o livre-arbítrio. Decidimos se nos interessa ou se não nos interessa, ok? Finalmente, a lei espírita, os dados que estão na codificação espírita, não foram ditados completos nem impostos à crença cega. Mais uma vez, são impostos a cada um para fazer a sua própria análise. Bom, posto isto, em relação à revelação espírita e como ela foi concebida, não há no centro espírita nada que seja oculto. Cada um poderá fazer a questão que quiser. Nós podemos não saber tudo, evidentemente, porque isto não se estuda numa vida, nem duas, nem três. Mas pelo menos iremos estudar à procura de alguma coisa que nos interesse. Finalmente,
vamos falar então das outras doutrinas espiritualistas, porque há outras, não é? Sem ser o espiritismo, há muitos caminhos a percorrer dentro deste mundo. Vamos ver. O que é uma doutrina espiritualista? É aquela doutrina que aceita que existe mais alguma coisa para além da matéria. Aquele que entende que não pode ser só o corpo físico, algo mais acontece para além do dia a dia da nossa labuta, podemos dizer que são espiritualistas. A doutrina espírita é, consequentemente, uma doutrina espiritualista, porque acredita que há uma coisa para além do corpo, não é? Assim, que é a existência de Deus e a imortalidade da alma. Mas vamos ver. Muitas doutrinas aceitam isto. E já vamos ver quais. Desde que uma doutrina entenda que Deus existe e que a alma é imortal, poderemos dizer que é uma doutrina espiritualista. Consequentemente, o espiritismo é uma doutrina espiritualista, mas há outras. Que outras doutrinas serão essas? Existem, a título de exemplo, a teosofia, o esoterismo, a Rosa Cruz, a Cabala, a Umbanda, estava ali o boneco. Todas elas aceitam estes dois princípios. Ou seja, são doutrinas espiritualistas, onde o espiritismo se inclui. Mas não são espiritistas. E porquê? Vamos ver. Para além da existência de Deus e da imortalidade da alma, ainda existe um outro ponto comum às doutrinas, de uma forma geral, às doutrinas espiritualistas, e que é a reencarnação. Todas estas doutrinas que nomeamos ali têm dentro do seu cabaz de crença que não existe só uma vida. Há sempre reencarnação, a volta do espírito ao mundo para uma nova existência. Por isso, cá está mais um ponto comum. Bom, então, onde é que está a diferença? A diferença está exatamente na explicação de tudo aquilo que eu fui dando para trás. Estas doutrinas não dão tanta segurança ao ser humano como o espiritismo, porque pela maneira abrangente como tratam as questões. Por isso, vejamos a diferença entre uma doutrina e a outra. O espiritismo não é uma doutrina secreta. A gente tem a porta aberta. Aqui não se passa nada que não se possa ver, não é? Não tem símbolos. As outras doutrinas têm símbolos. Não tem cerimónias, até ver. Os outros têm cerimónias. Até ver nunca, estou a brincar, Lucas. Havia de ter que ver. Só por isso. Não tem cerimónias, era já uma chatice. E depois também não tem rituais, o espiritismo, enquanto que as outras doutrinas que abordámos aqui têm rituais, para além de diversas formas de encarar mesmo os três pontos comuns que são divergentes entre umas e as outras. Agora, existem, portanto, grandes diferenças. E ainda só a má-fé ou a ignorância poderão confundir o espiritismo com as demais doutrinas espiritualistas. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Poderemos procurar as doutrinas que quisermos e depois comparar com o espiritismo, fazer a pesquisa e logo vemos o que é que nos diz mais à nossa alma simples, não é? Porque o espiritismo é a doutrina dos simples.
daqueles que procuram na simplicidade do mundo resposta para as suas dificuldades a nível material e espiritual. Mas poderemos avançar um pouquinho mais e atirarmos-nos para as religiões. Será que o Espiritismo é religião? Muita gente diz, há lugares onde se defende que o Espiritismo é religião. É um erro. Porque quando nós ouvimos o termo religião, o que é que nos surge logo? Uma série de imagens, que já vou passar aqui, que não têm nada a ver com o Espiritismo. É automático, ao ouvirmos falar em religião. Em cada cabeça dos que aqui estão, já estão a ver cenas de religiões, não é? Não existe. E dentro das religiões, ainda podemos considerar que existiu. Elas começaram por quê? Por causa da magia. É mágico, que lindo. E formou-se uma religião à volta daquele conceito de alguma coisa que não se entende. Que lindo. Uma vez um sobrinho meu, foi no Natal, alguém se lembrou de ligar as luzes todas da sala ao mesmo tempo. E o pequeno disse, é mágico. Foi uma coisa que realmente não estava à espera. Então, é bem provável que o que encantou os primeiros povos fosse algo de mágico que não se entendia. Depois, vemos que as religiões primitivas eram animalizadas, levando muitas vezes feitas em tribos. Cada tribo teria a sua religião, levando de facto à intuição de que havia mais alguma coisa para além daquilo que era visível e tendo unicamente um caráter exterior e incluindo sacrifícios violentos, tanto de animais como até de seres humanos, para agradar aos deuses. Okay? Depois, ainda no decorrer da história, aparece a fase religiosa. A fase religiosa é aquela fase em que aparece Deus como um ser humano. Vemos na Capela Sistina, no teto, aceita-se que Deus é de facto um ser humano, acabando assim. Dentro da fase religiosa, já quase do nosso tempo, tem-se consciência da divindade. Já se percebe que há um Deus que nos governa. É um avanço em relação às tribos, ok? Depois, acaba-se o politeísmo, ou seja, os muitos deuses. Deusa da caça, Deus do amor, Deus disto e daquilo, não é? Pronto. Esses deuses que passaram na antiguidade deixam de existir. Ainda se inicia o monoteísmo, ou seja, a ideia de que só existe um Deus. E finalmente, na fase religiosa mais avançada, acaba-se o antropomorfismo, ou seja, fazer de Deus uma pessoa. E pelos vistos, quem pintou e bem esta gravura, Deus é assim. Okay? O Espiritismo vai nos dar uma visão diferente. É que não há um Deus de barbas, não existe. Deus é o Criador do Universo, que está fora dos nossos quadros, por maiores artistas que sejam. E estarmos a comparar Deus à pessoa mais esbelta do mundo é um erro. Não dá. É algo que nos transcende. Por isso, Allan Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos não quem é Deus, porque quem vai pôr Deus na mesma fasquia que nós. Não.
Ele não faz essa pergunta. Ele responde o que é Deus. Que são coisas diferentes. Eu não vou responder. Hã? Ele pergunta o que é Deus. Diga, Lucas. Ele pergunta o que é Deus mesmo. Sim, o que é Deus? Foi o que eu disse. Além disso, responde. Ah, não. Deus é Um lápis de língua. diga. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Porque já tem a habilidade de não ligar a Deus a pessoa, mas a uma potência, ok? Estava a ver se o Lucas respondia, mas ele não está para aí virado. Não estudei. Por isso, diga. Não estudei, não sei. Vai ter que estudar mais alguma coisa, vai, Deus consigo. Então, acaba o antropomorfismo, a ideia de compararmos Deus a uma pessoa como nós, ok? Era inconcebível. Também o Espiritismo substitui os dogmas pela experiência. Dogma da Santíssima Trindade. Eu não entendo. Mas também não interessa, é um dogma. Espera lá, temos que entender, não é? Senão não vale. Como se costuma dizer. E muitas coisas por aí fora que o Espiritismo vem dar cartas à humanidade em relação às antigas e às atuais religiões. Deixa de haver o sobrenatural. Isto não é para entender, é sobrenatural. Não, é para entender, sim senhora. Vamos estudar no Espiritismo o que é que a gente não entende, que é para passar a entender. Porquê é que os Espíritos provocam esta manifestação? Porque é que quando eu estou a fazer palestra lá em casa, há uma porta de uma estante, de vez em quando estala. Pois ela nunca estala, porque é que há de estalar agora? Tem que haver uma explicação. É sobrenatural. Não é, não, senhora. É alguém que não gosta que eu esteja ali de volta do computador e com o resto da vida para organizar. Quando aquilo estala, alguma coisa parece. Aquilo é madeira pura. Bom, então acaba o sobrenatural. E finalmente atira-nos para as práticas interiores. Aquilo que se passa no nosso íntimo é que nos melhora. Não é as bandeirinhas, os carapuços e as toalhas e por aí fora, ok? É isso que o Espiritismo nos ensina. Vejamos então. Poderíamos então perguntar se o Espiritismo é uma religião, e aqui estão as gravuras que eu tinha para vos mostrar. Não está aqui, para não? Então o Espiritismo não é uma religião. É uma doutrina que nos ensina o porquê da vida, porque é que aqui estamos, o que é que aqui estamos a fazer e para onde é que nós vamos quando esta vida acabar. Pronto. Agora, vejamos. E aqui? Opa, sou eu que sou. O Espiritismo respeita todas as religiões. Todas as religiões que podem nos dizer assim, se calhar aquela religião não é tão boa como o Espiritismo. Não. Todas as religiões são boas. Desde que atirem o homem para ser cada vez melhor. Sejam lá elas quais forem. Se eu estou nesta religião e identifico-me mais com esta gente, com aquilo que eles defendem, pronto, é boa. Todas as religiões são boas. Cada um procurará respostas naquela que estiver de acordo com a sua fase evolutiva. Dentro da nossa evolução, parece-nos, ou temos a certeza, que o Espiritismo é aquela que melhor nos responde, que mais nos enche, que mais nos preenche. Pronto, tudo bem. Agora, se alguém se lembra de uma corrente religiosa, de pôr num túmulo de alguém, cada vez que lá vai, uma pedra, tudo bem. E daí? Portanto, respeito.
E se vir alguém pôr uma pedra e apanhar outra e pusê-la lá, é um ato de fraternidade. E não de desconforto. Porquê? Nós estamos cá para nos... Pode ser para ter a certeza que ele não sai lá depois. Diga? Pode ser para ter a certeza que ele não sai lá depois. Exatamente, mas isto das pedras é interessante. E depois que vi isto pela primeira vez, comecei a perceber-me que há cemitérios em que, de facto, vão preparar. Estão lá as pedras, as pessoas põem pedras, giram. Então, eu já sei o que é que o Lucas vai dizer a seguir, é melhor estar calado. Eu já lhe adivinho os pensamentos, isso é terrível. Bom, imaginem como é que está a minha cabeça, bombardeada à força toda, dependendo, se tivermos em conta a lei da afinidade, não é? Bom, então, uma religião tem hierarquias, rituais, vestes, ofrendas, cânticos, superstição, dogmas, mistérios, templos, ornamentações, imagens, misticismo, cerimónias, sacerdotes, chefes religiosos, milagres. Pois para o espiritismo o milagre não existe, está bem? Benzimentos, seres privilegiados, antropomorfismo, etc. Logo, espiritismo será então religião? Fica ao critério de todos nós. Agora, eu trago aqui uma imagem que gostava de partilhar convosco para finalizar. Esta. Vejam bem. Esta gravura está aqui nas Caldas, não é? Isto também é cultura. Chama-se A Promessa ou As Promessas, não estou certa. É um quadro de José Malhoa e eu acrescentei aqui esta frase do Espiritismo: fora da caridade não há salvação.